A paz, irmãos, glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Queridos, o Senhor colocou no meu coração uma palavra para a sua vida e acredito que esta palavra vai falar muito ao seu coração neste sábado de manhã, ao qual o Senhor reservou para você esta palavra. Uma palavra que vai mudar a sua vida, uma palavra que vai mudar a sua história, uma palavra que vai trazer renovo, vai edificar a sua fé em Deus. E acredite, você vai sair daqui fortalecido pelo Espírito do Senhor. O texto que o Senhor me deu neste sábado de manhã se encontra no livro de Daniel, no capítulo de número 6, no versículo de número 22. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 22, aonde está escrito assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque fui achado em mim inocência e diante dele também. Contra ti, ó rei, não tenho tido nenhum delito algum. Vou ler mais uma vez. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque fui achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Daniel tinha o espírito de excelência, o espírito de sabedoria, e Deus poupou Daniel da cova dos leões. Mais uma vez, Daniel tinha o espírito de excelência e de sabedoria, e Deus poupou Daniel da cova dos leões. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Deus, mais uma vez eu entro em tua presença para bendizer o teu santo nome, honrar o Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Pai, mais uma vez eu me encontro diante de Ti. Me coloco, Senhor, 100% na sua dependência do Teu Espírito, para trazer uma palavra ao coração deste que acessou esse vídeo, deste homem e desta mulher que agora parou, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Meu Deus, que a Tua palavra ela possa ir de encontro, Senhor, mudando, ó Pai, a história, mudando, Senhor, a vida, fortalecendo-os, ó Pai, porque sabemos que o Senhor ainda habita entre nós. E eu já posso contemplar o Teu Espírito Santo aqui no nosso meio. Pai, como pregador da Sua palavra, que ministra, meu Deus, todos os dias a Tua palavra, eu te peço, Senhor, que agora o Senhor cerca este quarto, este ambiente, e aqui a Sua glória, e através do Teu Espírito, tem poder de manifestação, para curar, salvar, libertar, ó Deus. Dá vista aos cegos, põe em liberdades, ó Deus, os oprimidos. Meu Deus, eu te peço, ó Pai, que opera as Tuas maravilhas nesta manhã,
e que o teu povo que está do outro lado, meu Pai, possa sentir agora a tua presença. E aonde, Senhor, tiver um demônio alojado, aonde tiver uma enfermidade, aonde tiver, Senhor, um principado ou potestade tentando tragar e arrancar do seu povo a esperança, a fé, então agora, Senhor, joga ele por terra, porque eles vão ser renovados pelo teu Espírito Santo. Aquele, meu Pai, que fala em língua, batiza ele novamente com teu Espírito Santo. Fortalece ele, meu Pai, para que ele possa entender, Senhor, que a jornada dele ainda não acabou, só está se iniciando, ó Pai. Deus, cuida, meu Pai, do teu povo. Cuida, Senhor, deste irmão e dessa irmã. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, nós lemos Daniel capítulo 6, versículo 22, aonde aqui nós encontramos um acontecimento com Daniel, porque o livro de Daniel ele é composto por 12 capítulos. Dentre o seu capítulo 1 ao seu capítulo 6, Daniel vai relatar o seu momento histórico, momento esses que ele viveu, momento eles que ele pôde contemplar, momento ele que ele pôde perceber que o seu Deus era com ele. E do capítulo de número 7 ao capítulo de número 12, nós vamos ter então as profecias, ou a revelação, se você preferir, o Apocalipse do capítulo 7 até o capítulo de número 12 de Daniel. Vai nos tratar sobre aquilo que vai acontecer com a Babilônia, o maior império já levantado, algo profético da parte de Deus para com esse Daniel. Então, o livro de Daniel, ele possui 12 capítulos divididos em duas fases, o momento histórico e o momento profético. E este livro, ele traz para mim algumas revelações que eu quero aqui repartir com os irmãos. Amados, quando nós vamos ler o livro de Daniel, nós ficamos maravilhados, mas que pena que o livro não explica para nós o nascimento de Daniel e nem como Daniel passou a servir a este Deus. Mas como eu sou um pregador da palavra do Senhor e muito curioso pela palavra, eu então fui estudar e encontrei algumas respostas dentro da Bíblia. A primeira é que Daniel, ele era da tribo de Judá. Daniel, ele tinha nas suas veias o sangue real. Daniel fazia parte da nobreza. Daniel fazia parte do reino ao qual Deus constituiu através do rei Saul, através do rei Davi e depois através de Salomão. A infância deste garoto chamado Daniel é uma infância que traz para mim e para você alegria, porque Daniel teve muitos heróis nos seus antepassados, assim como eu e você adquirimos esses heróis por herança através de Cristo Jesus. Acredito que quando Daniel, por ser um judeu, fazer parte da nobreza, então quer dizer que ele era rico, ele teve a oportunidade de estudar em alguns lugares. E eu pesquisando pude entender que o judeu, quando ele desmama de sua mãe, ele então é apresentado diante do sinédrio, diante do sacerdote, para então aprender a lei mosaica, ou seja, para aprender a lei que Deus havia entregado a Moisés.
Ali, quando o jovem ele é entregue ao sacerdote para ser ensinado, ele então vai aprender a lei mosaica, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômos, escrito por Moisés, quando Deus, ali no Monte Sinai, entregou a ele as tábuas da lei. A Bíblia vai descrever que Daniel, ele passa dos 4 anos a 5 anos, até os seus 12 anos, aprendendo a lei de Moisés. Quando ele aprende-se a lei de Moisés, a Bíblia vai dizer que então ele ganha legalidade para entrar nas sinagogas. E nas sinagogas aprender e ouvir a palavra de Deus. Ele passa então a entender o seu chamado. Quando ele adquire com 12 anos o seu chamado, ele então agora passa a estudar e a exercer nas escolas de profetas. Que você possa entender, a escola de profetas surgiu com o profeta Eliseu na época que Deus levantou o profeta Elias para ir contra Acabe e Jezabel. E passando-se então Eliseu e Elias foram à cidade de Betel, e ali se encontraram 50 jovens dispostos, que eram profetas, que eram homens ao qual aprendia com Elias. E também passando-se a cidade de Jericó, mais 50, passando-se ao Jordão, mais 50. Mas não ficou somente aí, irmãos. Eu fui estudar e as fronteiras foi se abrindo, porque a escola de profetas foi levantando também, aleluia, professores, e eles foram espalhados pela Judéia, eles foram espalhados por Israel, eles foram espalhados por Samaria, e aí a escola de profetas cresceu. Então todo judeu podia e tinha a oportunidade de aprender a filosofia de Deus, a lei de Deus através de Moisés, ou o Pentateuco. Eles tinham que saber de cor. E a Bíblia vai descrever para mim e para você que nós podemos tirar como base a vida de Samuel, quando ele foi entregue no seu capítulo 3 ao profeta Eli, ao sacerdote Eli, e ali passou a ser sacerdote, profeta e juiz do Senhor. A base que eu tenho para tirar de toda a história judaica é essa, é que todo judeu dos 5 anos aos 12 anos, ele vai aprender a lei. E você pode perceber que não foi diferente em Jesus de Nazaré. Jesus, ele aprendeu dos seus 4 anos aos 12 anos, ao ponto de seus pais procurarem Jesus por 3 dias e encontrar Jesus com 12 anos no templo, ensinando doutores da lei, homens letrados, homens estudiosos. Então se acredita que Daniel também passou pelo mesmo processo, crescendo também em estatura, graça e conhecimento. Este garoto, ele vai crescendo com uma expectativa no seu coração de amar a Deus sobre todas as coisas. Ele começa a fazer e a dizer as coisas conforme aquilo que Deus esperava, aquilo que Deus tinha de expectativa a respeito dele, e ele não decepcionou o Senhor. Por que ele não decepcionou? Porque naquele período que ele começa a aprender a sua fé, aquele período que ele começa a ter a certeza do seu chamado e da sua convicção para ser rei, profeta ou sacerdote, ou somente um adorador, a Bíblia diz que Israel estava passando por um processo
ao qual este processo trazia diante dos olhos daquele que envia um Israel sem adoração, um Israel sem a lei, um Israel sem, aleluia, sacrifício, um Israel que já não tinha mais a presença de Deus, um Israel que já não tinha mais o vigor e a alegria de adorar a Deus, porque agora Israel se encontra por causa da sua desobediência, por causa da idolatria. Israel agora se torna um vale de ossos secos. Israel está se findando, Israel está se acabando, ao ponto do profeta Ezequiel, no seu capítulo 37, tomar por Deus a visão e Deus mostrar para ele como se encontrava Israel diante do pecado, como se encontrava Israel diante dos olhos de Deus. Israel estava como ossos secos sobre o vale, já não tinha mais vida, e ainda eles estavam secando cada vez mais, ao ponto de Ezequiel ouvir a voz de Deus e Deus perguntar para ele: pode novamente esses ossos voltarem a ter vida? E Ezequiel olha para o Senhor e diz: o Senhor sabes, porque este ambiente que Ezequiel está vendo é um ambiente que Daniel está convivendo, está crescendo, mas dentro do coração de Daniel, Daniel não olhava ao seu redor, Daniel não olhava como estava Israel, Daniel não olhava se o povo não adorava, Daniel não olhava se o povo já não orava mais, Daniel já não preocupava com a adoração e nem o sacrifício que o povo fazia diante de Deus, mas ele não deixou aquele ambiente seco, aquele ambiente terrível, aquela fase de Israel entrar dentro do seu coração. Ele ainda adorava a Deus com vigor, porque ele tinha expectativa, ele tinha propósito diante do Senhor, porque ele era um adorador com excelência. Ele não olhava para os problemas à sua direita e nem pela sua esquerda, porque o alvo dele era Deus. E quem tem Deus como alvo, há um ambiente onde você está, não pode interferir na sua adoração. Aleluia. O ambiente onde você se encontra não pode dizer quem você é, porque diante de Deus ainda você é adorador. Israel não tem adoração, mas você pode adorar. Israel não ora, mas você pode orar. Israel não canta, mas você pode cantar. Israel está passando pelo abismo, mas você ainda pode ver o céu. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Decandalabaçu, decandalabaçai. Daniel olhou para aquele povo e a expectativa de Daniel era somente uma: continuar fazendo o que ele fazia. Ele orava a Deus, ele jejuava, ele buscava, porque ele tinha certeza e a convicção da sua fé. Então Deus olhou do céu, olhou para Daniel, viu aquele garoto e aquele garoto cheio de expectativa, e Deus então resolve trazer diante de Israel um império chamado Babilônia. Vem contra o povo de Deus, principalmente em Judá. Decandalabaçu de labaçai. A Bíblia vai dizer que Deus deu autoridade a um imperador chamado Nabucodonosor para invadir e sediar Israel. A Bíblia vai descrever que ele entrou em Israel por 3 vezes. 3 vezes Nabucodonosor invadiu Israel. Por 3 vezes Nabucodonosor entrou com a sua mão forte e ali tirou de Israel tudo aquilo que Israel havia e acreditava ainda ter. Aleluia.
não na ordem certa, mas quero aqui mostrar a você as 3 vezes que Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse dentro de Israel, dentro da cidade de Judá. A Bíblia vai descrever que o Senhor permitiu que o imperador Nabucodonosor fosse e entrasse em Jerusalém 585 anos antes de Cristo. Nesta leva foram levados cativo para a Babilônia o rei Zedequias, os seus filhos, toda a comitiva e todo o povo, após a devastação de Judá. Essa foi a 3ª vez. Eu estou vindo de trás para frente, para que você entenda. A 3ª vez que Nabucodonosor entrou, ele levou cativo o rei Zedequias, levou cativo a sua comitiva, os seus filhos, aleluia, oh glória a Deus, e Deus permitiu que ele entrasse ali, devastasse todo o povo, toda a cidade, ao ponto, aleluia, oh glória a Deus, de o profeta Jeremias chorar e se lamentar pela escolha do povo de Israel, que não queria voltar os seus olhos para Deus, e Deus então permitiu. E Zedequias ali morreu no cativeiro junto com seus filhos, aleluia, e o nome Zedequias significa Deus é a minha justiça, oh aleluia. O nome Zedequias significa Deus é a minha justiça. Guarda isso, Deus é a minha justiça. A 2ª vez que Deus vai permitir que agora o imperador Nabucodonosor invade novamente Judá foi 583 a.C. Nessa leva, a Bíblia diz que Nabucodonosor invadiu, levou cativo o rei Ezequiel, levou cativo 10.000 judeus e também o sacerdote Ezequiel. Foi levado cativo para a Babilônia. Guarda isso. O nome, aleluia, Ezequiel significa Deus é a minha fortaleza, ou Deus fortalece. Aleluia, guarde isso. Ezequiel significa Deus fortalece. Então, dentro da Babilônia, Deus já havia colocado 2 decretos. Primeiro, Deus é a minha justiça. Segundo, Deus me fortalece em meio ao cativeiro. E a primeira vez que a Bíblia vai descrever que ele entrou, aleluia, Nabucodonosor invadiu a cidade de Judá, ele foi invadida 605 a.C., levando com ele o rei Joaquim, levando toda a sua comitiva, e aí alguns jovens também foram levados de sangue real, que tinham esses homens sem defeitos, formosos de aparência, tivessem sabedoria, fosse sábio em toda a ciência, e fosse, aleluia, e fosse detido em todo conhecimento, e que eles tivessem habilidades, e ainda Deus permitiu que levasse os utensílios sagrados do templo, jogando-se, aleluia, os muros, aleluia, derrubando
toda a cidade e o templo de Deus, arrancando-se dele o ouro, a prata, deixando a maior obra que Deus havia feito através de Salomão, nu diante do povo de Israel. E agora, aleluia, Deus permite que dentre estes jovens vão ser levado, aleluia, Daniel, vai ser levado, aleluia, Ananias, vai ser levado, aleluia, Misael, e vai ser levado outro jovem chamado Azarias. A Bíblia vai descrever que agora o Senhor permite Daniel, da tribo de Judá, entrar dentro do cativeiro, porque Deus tinha uma promessa, porque Deus ia trazer sobre Nabucodonosor o juízo. É por isso que o nome Daniel significa Deus é o meu juiz, porque Deus ia trazer o juízo. Deus é a justiça e Deus ia fortalecer o seu povo em meio ao cativeiro, porque essa é a geografia de Deus. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz, é assim que Deus se manifesta. Aonde você pensa que é grande, é pequeno, e aonde é grande se torna pequeno para o povo de Deus. É isso que Deus tem nesta manhã para a sua vida. Aleluia! Talvez Deus permitiu alguém se levantar contra você, porque hoje Ele vai te mostrar que Ele é a justiça. Deus vai te mostrar que quem te fortalece é Ele. E Ele ainda vai te mostrar que Ele, sendo juiz, Ele tem poder de te abençoar, de te dissolver. Ele tem poder para te libertar. Ele tem poder para quebrar as prisões. Ele tem poder para te colocar entre os mais altos e te dizer que você ainda é adorador, você ainda tem um plano, você ainda tem uma promessa da parte de Deus. A Bíblia diz que nessa terceira leva foi levado, na primeira leva foi levado Daniel, foi levado Ananias, foi levado Misael, foi levado Azarias. E agora eles estão dentro do recanto, agora eles estão sendo levados. Daniel com 18 anos, cheio de expectativa, cheio de promessa. Daniel não foi chorando para a Babilônia, Daniel foi orando, cantando. Por quê? Porque Daniel conhecia o Deus que ele servia. Daniel conhece o Deus que ele serve. Aleluia! E quando Daniel ele entra na Babilônia, quando Daniel chega naquele lugar, Daniel não chora, Daniel não vai às lágrimas, Daniel não se revolta contra Deus, não, Daniel vai orar. Porque Daniel sabe da promessa que Deus havia feito a Salomão. É só você ler 2 Crônicas capítulo 6, do versículo 20 para lá, você vai ver. Agora Salomão dizendo em oração a Deus: Deus, se o seu povo, mesmo que for levado, dividido, se for cativo, ó Pai, aonde eles estiverem, eles possam olhar para Jerusalém e se lembrar da promessa. Se eles mudaram os maus caminhos, se ele mudar a sua conduta, livrar-se do pecado, o Senhor do céu então olhará e ouvirá a oração desse povo, descerá aqui, meu Pai, e mudará, Senhor, o coração, mudará, Senhor, os caminhos. Se verdadeiramente, ó Deus, eles se converterem dos seus maus caminhos, porque o Senhor mesmo disse: se eu fechar o céu, mandar gafanhotos sobre a terra, eu ainda sou Deus para descer e ainda mudar a história. Eu sou Deus para descer e ainda mudar a vida daqueles que se convertem a mim.
A Bíblia diz que Daniel vai chegar então ali. E quando Daniel vai chegar ali, a Bíblia vai descrever que Nabucodonosor vai dar uma ordem, dizendo para que eles tivessem que ficar ali 1 ano e 2 meses, aprendendo tudo que há de aprender para servir à mesa do rei. Daniel recebe um presente daquele povo. Quando ele chega ali, a Bíblia vai descrever que Áspate vai trazer diante deles um novo nome, um nome babilônico. Daniel vai se passar a chamar Beltesazar. Ananias vai se passar a chamar Sedraque. Misael vai se chamar Mesaque. Azarias vai se chamar Abidnego. Eles vão receber nomes babilônicos para servir o rei, porque o rei havia dito: ensinai-vos a ele tudo durante 1 ano e 2 meses, para que eles possam, aleluia, aprender. E quando eles completarem 3 anos, então eles poderão servir o rei. Ou seja, 1 ano e 2 meses aprendendo, e depois, aleluia, eles teriam que dar continuidade diante do rei. E ali tudo que viria, porque a Babilônia era uma cidade pagã e tudo era oferecido a ídolos. Daniel então, junto com Sedraque, Mesaque e Abidnego, decidem tomar uma atitude. Nós estamos presos dentro da Babilônia, mas a nossa raiz ainda está aqui dentro. É o Deus Todo-Poderoso. Eu vou fazer algo. Eu quero dizer a você: traz para nós, aleluia, traz para mim e para meus amigos somente salada. Mas o rei mandou vocês comerem do manjar que sobra na mesa do rei. Mas eu quero fazer um negócio contigo. Eu quero fazer algo com você. Eu quero dizer a você que você faz uma experiência com nós de 10 dias. Se nós com 10 dias não tivermos mais sadios, se nós não tivermos mais forte do que esses que comem o manjar do rei, você então pode nos dar aquilo que o rei come. A Bíblia diz que a essência que estava dentro, aleluia, de Daniel, fez com que Daniel se destacasse diante dos demais. Porque o rei queria, aleluia, o rei queria, glória seja dada a Deus, que eles comessem do manjar, mas ele preferiu não se corromper. Ele preferiu não se corromper. Ele preferiu não perder a sua vocação, que era Deus. E a Bíblia vai descrever que então o capataz, o eunuco, o servo do rei, admira Daniel e os seus amigos. Quando Deus permite que Nabucodonosor entrasse em Israel, Israel perderia, aleluia, 3 coisas. A primeira coisa que Israel perdeu foi a proteção de Deus. A segunda coisa que Israel perdeu foi a adoração a Deus. E a terceira coisa que Israel perdeu foi a presença de Deus. Porém, o eunuco está olhando para Daniel e Daniel está provando para ele: eu ainda tenho, estou no cativeiro, mas tenho ainda a proteção
de Deus. Estou no cativeiro, mas eu ainda adoro a Deus. Estou no cativeiro, mas a presença do Espírito está sobre mim. O lugar onde eu estou não define quem eu sou diante de Deus. A Bíblia diz que Deus se admirou com Daniel e colocou sobre ele o espírito de excelência, colocou sobre ele o espírito da sabedoria, porque ele já tinha graça e conhecimento, já tinha habilidade para enfrentar as dificuldades dentro do cativeiro. Labassu de cana labassai. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus deixou que Nabucodonosor entrasse e levasse os utensílios sagrados, Deus permitiu, porque a aliança que Deus tinha com Israel, Israel vendeu, adorando a outros deuses. E agora veio um jovem, agora veio um homem chamado Daniel, que está na Babilônia, profeta. E Deus precisava, dentro da Babilônia, colocar também um sacerdote. Por quê? Porque o altar de Deus precisa do sacerdote. E então Deus levou Ezequiel. Ezequiel era o sacerdote. Daniel passou a ser o profeta e Deus passou a ser o juiz sobre aquele povo dentro da Babilônia. Aleluia! Então, quando Deus permite que Nabucodonosor leve eles para dentro, o eunuco ficou admirado e Daniel passou a se destacar. Daniel passou a se encher cada dia mais, porque Daniel orava 3 vezes ao dia, olhando para Jerusalém, porque a força dele não vinha da esquerda, a força dele não vinha da direita, a força dele não vinha de trás, a força dele vinha do céu, diante do horizonte que estava Jerusalém. E toda vez que ele dobrava o joelho, ele olhava e ele dizia: eu sirvo um Deus todo-poderoso. Pois bem, quando Daniel ele atinge aquilo que Deus queria, Deus então agora vai começar a provar o profeta e trazer diante do sacerdote as visões. Deus vai trazer diante do profeta Ezequiel as visões no rio Quebar. E Deus vai começar a trazer para Daniel, aleluia, aquilo que Deus precisava que Daniel atingisse, porque todo profeta não anda segundo a sua vontade, mas sim segundo a vontade de Deus. Aí Deus, para testar o profeta, Deus vai levantar então que o Nabucodonosor tivesse um sonho. Nabucodonosor, ele vai sonhar os sonhos de Deus, aleluia. Ele vai sonhar, amados, os sonhos de Deus. E quando ele passa a sonhar os sonhos de Deus, aleluia, a Bíblia vai descrever que ele então vai ter uma visão fortificada. A Bíblia vai descrever que Deus vai dar um sonho, aleluia. Deus vai colocar esse sonho no coração de Nabucodonosor. Nabucodonosor vai acordar apavorado. O imperador vai acordar trêmulo. Vai mandar convocar todos os feiticeiros, magos,
todos aqueles que têm capacidade de interpretar o seu sonho. E a Bíblia vai descrever que ele então vai sonhar. Ele então vai sonhar os sonhos. Ele então vai começar a sonhar os seus sonhos. E a Bíblia vai descrever que ele sonhando, então, ele vai chamar todos os povos, todos os príncipes. Ele vai chamar todos os homens que tinham capacidade de decifrar o seu sonho. Porém, Nabucodonosor, quando você vai ler o texto do capítulo 4 de Daniel, você vai ver que ele não abre a boca, mas ele chama todos os seus adivinhos, magos, para que decifram o que ele havia sonhado. E se eles não sonhassem, eles seriam mortos, eles seriam espedaçados, cortacheados, eles seriam cortados, aleluia. Ninguém na província da Babilônia conseguia decifrar o sonho. Mas existia um que estava preso no cativeiro, que estava preso na Babilônia, mas o seu coração estava livre, a sua mente estava livre, a sua alma estava livre para adorar o Deus de Israel. E a visão de Nabucodonosor era essa, que ele via diante dele uma grande estátua, feita de ouro, de prata, de bronze, de ferro, e os dedos eram de barro, e ele via cair do céu uma grande pedra, que esmagava a estátua, quebrava ela, e cortava-se os dedos de barro, separando-os do ferro. Ele ficou apavorado. Ele então começa a dizer: vocês contem para mim, parem de me enrolar. Aí vai diante de todos que estão presos na Babilônia, sábios, cheios de sabedoria, inteligentes, intelectuais. Dentre ele, Daniel chega diante do eunuco e diz: o que você está procurando? Eu quero, Deus, Nabucodonosor decretou que era para matar aqueles que não pudessem decifrar o sonho. Então ele mandou matar todos. Aí Daniel olhou e disse assim: pede o rei somente um dia. Eu vou orar ao Deus do céu. Pede ele um dia. Daniel tinha sabedoria, Daniel tinha excelência, Daniel era excelente diante de Deus, Daniel tinha tudo, mas ele preferiu esperar Deus. Ele não passou na frente, ele não atingiu, ele esperou Deus. Por quê? Porque a sabedoria que eu tenho, a excelência que eu tenho, a ciência que eu aprendi, não é para me governar, mas sim para mim ser liderado por Deus. Ele não bateu o peito e diz: me leva lá que eu vou revelar para o rei. Não. Primeiro ele foi na fonte. Primeiro ele foi diante do Eterno, diante do Deus Todo-Poderoso. Israel está se findando, mas ele dentro do cativeiro está aqui, ó, Deus. Houve um decreto, ao qual Nabucodonosor, Pai, disse que aquele que não revelaste o sonho que tu deste a ele, das coisas futuras, ele então, Pai, mataria, ele então, Pai, destruiria, acabaria. Deus, eu peço a Ti, nos revele, meu Pai, nos mostre, Senhor, qual foi o sonho,
Amanhã estarei diante deste rei e provarei para ele que existe um Deus só. E é o Senhor, o Deus de Israel, que nos colocou aqui com um propósito de trazer a esse povo uma nova visão, de trazer para esse povo uma nova palavra, para trazer para este povo novos sonhos, ó Pai. A Bíblia diz que Daniel chamou Sedraque, Mesaque e Abidnego e disse: vamos orar, porque Deus há de responder nós. E a Bíblia diz que eles oraram, eles buscaram, eles clamaram, aleluia, num tempo de adversidade, num tempo de decreto. Olha agora, irmão, a vida que nós estamos vivendo, olha agora o tempo que nós estamos passando, olha agora o momento de pandemia. Tem muita gente querendo colocar o peito na frente e dizer: eu tenho poder. Irmão, você não tem nada. Vamos diante da fonte que tem, vamos diante do Deus eterno, porque Ele há de nos responder, Ele há de nos mostrar qual é o segmento certo, qual é o jeito certo de se fazer e de ir diante do inimigo. A Bíblia diz que Daniel orou, chegou diante do rei e diz: rei, tu és Daniel? Sou eu mesmo. Tu adivinha? Eu não adivinho nada. Tu sabe interpretar? Eu não interpreto nada. Mas existe um Deus que conhece e que pela sua capacidade, pelo Espírito que Ele colocou em mim, Ele vai me dar sabedoria para eu responder a ti. Rei, o seu sonho foi esse. Qual foi o meu sonho? Eu vou te encher de presente, eu vou te dar ouro, eu vou te dar prata, eu vou te colocar como destaque. Ele disse: eu não preciso de nada disso. Eu não preciso do ouro, porque meu Deus é o dono do ouro. Eu não preciso da prata, porque meu Deus é o dono da prata. Eu não preciso vender, eu não preciso barganhar, porque Deus é quem me levantou, e eu creio no Deus que me levantou. Eu não preciso negociar a minha chamada para me atingir cargos. Eu não preciso negociar, eu não preciso vender, eu não preciso receber nada em troca daquilo que eu recebi de graça. Vou lhe mostrar uma coisa, ó Nabucodonosor, imperador todo-poderoso, deixa eu lhe dizer uma coisa: o sonho que tu tiveste foi esse. Tu sonhou que viu uma estátua, e esta estátua era de ouro, de prata, de bronze, de ferro, os seus dedos eram de barro. Aí você viu, aleluia, cair do céu uma pedra que pegava esta e tocava na estátua, partindo ela e ferindo seus dedos que eram de barro, os separando. O que isso significa? Significa que você vai cair por terra, significa que o seu reinado vai passar, significa que o ouro e a prata que você tem vai se acabar, significa que agora o seu reino será dividido, o seu reino será perdido. E agora, meu Deus, olha o que Daniel falou, e o rei olhou para ele e disse: meu Deus, como tu sabe tudo isso? Ele disse: ei, existe um Deus que eu sirvo que tu precisa conhecer, Nabucodonosor. Foi Ele que te deu condição de você entrar em Judá, foi Ele que deu condição de você me trazer aqui, sabe para quê? Para mostrar para esse povo que é em meio ao cativeiro que Deus nos dá livramento, é em meio ao cativeiro que Deus mostra a sua justiça, é em meio ao cativeiro que Deus nos fortalece, é em meio ao cativeiro que Deus nos traz o seu juízo. Oh, meu filho, Deus está falando com você neste sábado. Deus está falando com você, moça. Deus está falando com você, moço. Deus está falando com você, pastor. Deus está falando com você, pastora. Deus está falando com você, missionário. Deus está falando com você, evangelista. Deus está falando com você, aleluia, ministério de louvor. Deus está mandando te dizer: Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa fortaleza, é Ele que é o nosso juiz, é Ele quem decide, é Ele quem faz. Aleluia.
Nabucodonosor ficou admirado e disse que viva, ó Deus, o Rei, que vive o Senhor, o vosso Deus, que é o Deus dos deuses. Vem trabalhar comigo, Daniel. Vem trabalhar comigo, você é diferente, Daniel. A Bíblia diz que o rei, para se cumprir o sonho, a Bíblia diz que o rei então vai ter outro decreto. Deus vai dar ao rei outra oportunidade. O rei vai olhar e vai dizer: eu quero construir aqui na Babilônia, eu quero fazer aqui na Babilônia uma estátua ao qual eu sonhei, ao qual Daniel revelou. Note a estátua de Nabucodonosor e você verá ouro nela, prata, bronze, ferro, mantequerefácia, aleluia, decandalabaçai. Mas e os dedos de barro? Espere que eu vou te mostrar. A Bíblia diz, aleluia, que ele então vai mandar construir uma estátua gigantesca. Ele vai mandar fazer um monumento. Ele vai fazer uma estátua referente a ele. E ele vai colocar nela ouro. Ele vai colocar nela prata. Ele vai colocar nela bronze. Vai definir ela toda de ferro dos pés para baixo. E agora, e os barros? Vai ser todo o povo que terá que se ajoelhar diante dela. Porque ninguém ajoelha de cima, ajoelha de baixo, representando o pé. Daniel olha aquilo e Daniel fala: meu Deus. Ele manda chamar todos os príncipes, governadores, ele manda chamar toda a província, ele manda chamar todo o povo, aqueles presidentes, ele coloca diante deles a estátua e diz assim, e grita em alta voz dizendo: pois aquele que não adorar a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, esse será jogado numa fornalha, e essa fornalha será aquecida 7 vezes mais. Aquele que não se prostrar diante da estátua, a Bíblia diz que no meio da multidão, a Bíblia diz que existia ali Ananias, Sedraque, Mesaque e Abidnego. No meio daquela grande multidão, Daniel está do lado de Nabucodonosor, e de repente a Bíblia diz, aleluia, que aqueles que estavam no meio dos presidentes, aquele que estava no meio, aleluia, dos governadores, aquele que estava no meio dos prefeitos, aquele que estava no meio dos deputados, aquele que estava no meio dos vereadores, aquele que estava no meio não se prostrou. Sedraque, Mesaque e Abidnego, aleluia, Ananias, Sedraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram. Eles não se prostrou diante de Nabucodonosor. Qual foi o prêmio que eles receberam por ser temente a Deus, por estar diante de Deus e não se dobrar e nem se curvar diante de estátua? Porque aquilo que está aqui dentro é maior do que aquilo que representa por fora. A Bíblia diz que eles não se curvaram e a sentença foi jogar eles 7 vezes. Quando deu a sentença, a Bíblia diz lá em cima que Deus olhou para a terra contemplando como todo o povo, como se fosse gafanhoto, e diz: vai lá. Está vendo aquela fornalha lá? Vocês são serafins. Vocês, aleluia, vocês são homem de fogo. Fogo não pega com fogo. Desce lá embaixo, porque lá embaixo tem 3 adoradores que me adoram em espírito e em verdade. O inimigo deu para eles uma sentença: vai jogar na fornalha, vai morrer, vai virar pó e cinza. E eu estou dizendo que eu sou o Deus de Israel, e estou dizendo: Jesus, vai lá, desce lá, filho. A Bíblia diz que Deus, aleluia, entrou na fornalha.
aqueceu ela 7 vezes, e agora vai jogar ali, aleluia, Sedraque, Mesaque e Abidnego. Daniel está olhando apavorado. Daniel está olhando apavorado, mas ninguém notou o que Daniel fez. Sabe o que Daniel fez? Como Daniel era um homem de oração, Daniel não se encurvou diante da estátua. Daniel olhou para cima em pensamento. Ele disse: Deus, livra eles, porque o Senhor é a nossa justiça. O Senhor, ó Deus, é a nossa fortaleza. O Senhor, ó Deus, é o nosso juiz. Meu Pai, olha aí, a Bíblia diz que amarraram eles, aqueceram e jogaram. Quando jogaram, todos fecharam o olho. Eles não podiam gritar, mas eles começaram a andar. Porque o homem, o quarto homem da fornalha, começou a andar no meio deles. Começou a entrar no meio deles. Então, como o homem é de fogo, ele é fogo consumidor, ele é fogo, ele é adorador. Ei, meu amado, Deus desceu naquele momento dentro da fornalha 7 vezes aquecida. Por que 7 vezes? Porque 7 é a perfeição de Deus, irmão. Deus criou o sol, olha o calor extenso do sol. Deus criou a lua, olha como a lua é fria. Deus conhece de temperatura. Deus criou as estrelas, Deus criou o cosmos, e Deus ia preocupar com um pouquinho de fogo, irmão, dentro de uma fornalha 7 vezes aquecida, sabendo que era a perfeição de Deus. Deus está mandando dizer para você neste sábado, Deus está mandando dizer para você: ei querido, ei querida, aleluia, você está aqui, você entrou aqui, porque o inimigo disse: vai entrar na fornalha, vai morrer, vai perder. E Deus está te dizendo: ei, eu ainda estou contigo. Está no cativeiro, mas estou contigo. Eu ainda sou o Deus da sua vida, eu ainda sou o Deus da sua casa, eu ainda sou o Deus da sua família, eu ainda sou o Deus que te protege, eu sou o Deus que te guardo, eu sou o Deus que tenho contigo uma aliança. E não era um decreto de alguém ou ameaça de alguém que isso vai acontecer. Aleluia. Daniel foi tão fortificado na fé. Daniel foi um homem tão temente, junto com Sedraque, Mesaque e Abidnego, que a Bíblia diz que eles duraram durante, aleluia, 3 reinados. O primeiro reinado foi de Nabucodonosor. Passou Nabucodonosor por causa do sonho. Passou Nabucodonosor por causa daquilo que Daniel revelou. Aí lá vem, aleluia, o filho de Nabucodonosor, chamando Beltesazar. Beltesazar vai afrontar a Deus. Vai dizer assim: meu Deus, é isso mesmo. Jogou Daniel na prisão. Daniel está lá na prisão. Daniel está lá. Daniel está lá quietinho, junto com Sedraque, junto com Mesaque, junto com Abidnego, porque passou o reinado de Nabucodonosor. Então o rei Beltesazar agora vai assumir. E quando ele assume o reinado, ele vai festejar. Ele vai dar uma festa, um banquete. E ele vai colocar o banquete diante de todos. E quando ele coloca o banquete diante de todos, ele vê. Agora ele olha bêbado e diz assim: agora eu vou mostrar quem sou eu. Traz agora os utensílios sagrados da casa de Deus. Traz agora aqueles utensílios que papai pegou e colocou ali na sala do tesouro do nosso Deus. Pega lá, vamos festejar, vamos colocar vinho. E quando ele mandou pegar e ele colocou o vinho, a Bíblia diz que a mão de Deus veio sobre ele naquele momento. Viu na parede, aleluia, estorricada, e escreveu ali com a sua mão, sentenciando o reinado de Beltesazar, dizendo: Mené, Mené, que Tetrafaci, aleluia, achado fosse em balança, passado fosse o seu reino, e achado de mim, aleluia. Oh, glória a Deus. Irmão, estou só na introdução, já estou sentindo a graça.
de Candalabaçai. E quando ele viu aquilo, a Bíblia diz que os seus joelhos, as suas juntas, aleluia, as medulas, aleluia, batiam uma no outro, tremeu. E ele diz assim: meu Deus, chama agora todos os astros, chama agora todos os feiticeiros, todos os astrônomos, chama todos que podem definir o que está escrito nesta parede. E a Bíblia diz que nenhum, mas Deus tinha compromisso com aquele que ali estava, e ele diz assim: chama aí Daniel. Cadê Daniel? Daniel está aí. Daniel é um homem de Deus, Daniel é um homem que conhece, Daniel é um homem que sabe. Por que ele sabe o que está escrito na parede? Porque ele tem intimidade com aquele que escreveu. Ele ora. Sabe por que você não consegue decifrar nada que Deus tem para a sua vida? Porque você não tem intimidade com ele. Você parou de orar, você parou de buscar, você parou de conversar com ele. Só pode ter intimidade com aquele que escreveu na parede, aquele que um dia conversou com ele. Ei, Deus está mandando te dizer, meu amado, Deus está mandando te dizer, o decreto é para você ler lá o que está passado, lê lá o que está escrito, e lá o que está escrito, o que está escrito lá, aleluia. Olha o que está escrito, de Candalabaçai. A Bíblia diz: e esta, pois, a escritura que escreveu Mené, Mené, Tekel, Parsi. Esta é a interpretação. Mené, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado fostes em balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino. Deus o medo persas. Então mandou Beltesazar, olhou para Daniel, olhou desesperado, porque Daniel interpretou o que nela estava escrito. Sabe o que Deus está mandando te dizer? Eu estou te dizendo, eu estou te falando, para que você não volte, e para que você não perca, e que você não tenha mais o meu Espírito. Volte para a minha presença hoje, para que você não seja achado em falta no último dia. Reconcilia com Ele hoje, e para que você não divida a sua casa, traga a sua família novamente para dentro do templo do Senhor em oração, porque Ele escreveu, e o que Ele escreveu você decifra, porque uma vez visto, uma vez ouvido, uma vez entendido, jamais esquece, jamais esquece. De Candalabaçu, de Candalamanai, onde coma, né, Balabaçu, de Candalabaçai. Aleluia. Deus vai provar Daniel mais uma vez, e Daniel vai sair como destaque. A Bíblia diz que então Beltesazar passou, e a Bíblia diz que agora o rei Dário assumiu. E o rei Dário assumindo, aleluia, olha o que ele disse: e pareceu bem ao rei Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, dos quais esses presidentes devessem dar conta, para que o rei não sofresse dano algum. Então mesmo Daniel se destituiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia o espírito de excelência, nele havia o espírito de excelência, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar acusação contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam se achar ocasião ou culpa alguma, mas porque ele era fiel, e não se achou nele nenhum vício de culpa. O rei Dário assumiu o reinado, e ele resolveu presentear Daniel, porque Daniel havia sofrido 2 reinos
e agora chegou a honra de Deus para a vida dele. Aí, meu amado, olha a alegria de Daniel. Daniel tinha o aval do rei, Daniel tinha o aval do Senhor, Daniel tinha o aval do rei, Daniel era profeta na Babilônia, e agora o inimigo vai tentar derrubar Daniel. As duas primeiras foi Deus quem testou. Aí agora Deus vai permitir que o inimigo venha e arme contra Daniel. Porque Deus conhecia Daniel. Deus conhecia o coração de Daniel. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua atitude. Deus conhece o plano. Deus conhece o seu momento. Deus sabe da dificuldade. Deus sabe o que você passou. Mas agora Ele está permitindo, para que você entenda que você vai ser agora ovacionado, que o seu nome vai ser soprado. Então agora, meus amados, eu vou pregar. E quando o rei Dário, ele quer colocar Daniel como destaque diante do seu reino, a Bíblia diz que Daniel vai ter que passar por alguns obstáculos. Os obstáculos que Daniel vai ter que passar não se compara àquilo que ele passou. Mas ele agora vai ter que atingir algumas metas para que ele possa se destacar diante do rei e principalmente diante de Deus. Deus vai trazer para ele algumas provas. Deus vai trazer para ele algumas vitórias para que ele pudesse sair da cova dos leões cheio do Espírito do Senhor. Qual foi o primeiro obstáculo evangelista que Daniel tivera que passar para vencer? E para se tornar quem ele se tornou diante do rei Dário e diante de todo o povo da Babilônia. A Bíblia diz que ele tinha o espírito excelente e ele agradava o teu Senhor. Em outras palavras, Daniel era adorador verdadeiro. A primeira vitória que Daniel teve que ter foi de si mesmo. Verso 3. Porque nele havia o espírito de excelência. Daniel não se engrandeceu porque ele tinha o espírito de excelência, não. Daniel, ele teve que vencer primeiro a si mesmo, as suas batalhas, as suas dificuldades. Eu disse aqui as dificuldades que ele teve que enfrentar. Ele teve que ir para a prisão, ele teve que ver seus amigos entrar na fornalha, ele teve, aleluia, que passar por dificuldades. Foi levado cativo, está aprisionado. Agora ele está no seu terceiro reinado, porque agora ele está diante do rei Dário. E Dário agora quer dar para ele destaque. Dário quer colocar ele diante de todos, porque Nabucodonosor, Beltesazar perdeu. Então agora os medo-persas assumiram, aleluia, as 27 províncias. E ele agora vai trazer diante de Israel, vai trazer diante de Daniel. Aí Deus vai começar a mostrar para ele: eu sou o juiz da sua vida, Daniel. Porque Daniel significa juiz. Esse Daniel significa
Ele é Deus é o meu juiz. Então o Espírito de excelência vai trazer Daniel a sete obstáculos, 7 dificuldades que ele vai ter que vencer antes de chegar até a cova. Primeiro, vencer a si mesmo, porque nele havia o Espírito de excelência. Salmo 37, verso 4. Deleite também no Senhor, e ele te considerará o desejo do vosso coração. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 8. Quanto aos mais irmãos, todos que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. João capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais a quem assim o adora. A Bíblia diz que ele teve que enfrentar o seu primeiro obstáculo. Qual foi? É que o capítulo no versículo de número 3 é esse. Então o mesmo Daniel se destituiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia o Espírito de excelência. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Ei, querido, Deus conhece, Deus sabe quem você é. Vai chegar a sua hora, chegou o seu momento, chegou o momento de Deus mudar a sua vida e a sua história, chegou o momento de Deus mudar. Deus vai te colocar em destaque porque você é verdadeiro. De Candalavassai. Talvez até hoje você estava de cabeça baixa, até hoje você estava aceitando o que o inimigo quisesse que você queria, mas Deus está mandando: ei, você é destaque, você ainda é filho, você ainda tem dentro de si o Espírito. A segunda batalha que ele vai ter que vencer para adquirir vitória é que Daniel, ele era fiel em tudo, pois a fidelidade faz toda a diferença. Daniel, em outras palavras, ele era obediente à palavra de Deus. Daniel, ele era verdadeiro, venceu a si mesmo e ainda ele era obediente, ele era fiel à palavra de Deus. Verso 4. E os presidentes, aleluia, e os primeiros, aleluia, e então os príncipes e os presidentes procuraram achar a ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar a ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, obediente, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Ou aleluia. Daniel, ele era obediente à palavra de Deus. E se você hoje fazer um compromisso com Deus de ser obediente à tua palavra, não tem nada que pode te tirar da presença do Rei. Aleluia. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Nada temos das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de nós na prisão, para que sejais tentados,
e tereis uma tribulação de 10 dias. E se ser fiel até a morte, e te dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! Ser fiel a Deus é receber dele a coroa da vida. 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que é o vosso Deus, não deixará tentar acima do que podes. Antes do que a tentação dará também escape, para que passais a suportar. Oh, glória a Deus! Aleluia! Meu amado, seja obediente à palavra de Deus. Seja obediente à palavra do nosso Deus. E você terá, aleluia, recompensa. O diabo não poderá ir contra você. Porque aquele que obedece, aquele que serve a Deus, aquele que conhece, a quem serves, Deus o protege. Aleluia. Não, a terceira, essa foi a segunda batalha. Essa foi a segunda batalha que Daniel teve que adquirir para receber vitória, ser obediente a Deus. Além de verdadeiro, tem que ser obediente. Aí ele vai ter que enfrentar a terceira. Qual é a terceira? É que não tem mais a ameaça do inimigo. Daniel, ele tinha coragem. Daniel era corajoso. Daniel não tinha medo. Daniel não tinha, aleluia, não era tímido. Daniel, ele enfrentava as coisas de frente. Não importava o que ele iria ter que sofrer ou passar, mas ele ficava de frente. Então lá vai. Daniel capítulo 6, verso 10. Oh, aleluia. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Quando Daniel soube da ameaça que o inimigo fez e da conclusão do rei por dar ouvido ao inimigo, ele então primeiro entrou para dentro da sua casa. E quando ele entra para dentro da sua casa, a Bíblia diz que ele abre a janela. E quando ele abre a janela, ele então vai se avistar aquilo que ele viu no início, Jerusalém, e vai se lembrar da profecia de Salomão: Senhor, eu fui levado cativo, estou na Babilônia, mas lembra da profecia de Salomão. O Senhor desceu ali com a sua glória. Todos foram cheios do teu Espírito. E Salomão deixou bem claro que todo aquele que te buscasse, todo aquele que orasse, todo aquele que buscasse o Senhor, em ti encontraria resposta. Então, meu Deus, eu não tenho medo da ameaça. A Bíblia diz que ele então orava em seu quarto, as janelas bandas de Jerusalém, e 3 vezes ao dia ele se colocava-se de joelho e dizia, dado graça diante de seu Deus, como também costumava dar antes de ser levado cativo. Talvez você está se encontrando aí, irmão. Talvez, minha irmã, você está se encontrando aí com dificuldade porque você esqueceu de olhar para Jerusalém. Você esqueceu das promessas que Deus havia feito. Você se esqueceu. Você agora deixou de ser verdadeiro. Você agora deixou de ser obediente à palavra. Então agora o inimigo está se endariando contigo. Então o inimigo agora está indo contra você. Mas Deus me trouxe aqui
aqui neste sábado de manhã para te dizer: ainda há solução, meu filho, ainda há solução, minha filha. Somente me busque verdadeiramente. Buscar-me-eis e me acharei quando buscar de todo o vosso coração. Bater a porta, e a porta vos abrirá. A porta vai se abrir, porque quem busca acha, quem acha encontra. Oh, aleluia! Deus está mandando te dizer: Ele ainda é Deus, continua sendo Deus. Não usa o decreto, irmão. Tenha coragem. Sabe por que Daniel teve coragem? Porque Daniel olhou e viu que ele servia um Deus verdadeiro. Serve o Deus verdadeiro. Seja obediente à palavra do Senhor, e o mal fugirá de vós. Olha o que o Salmo 46, verso 10 vai dizer: aquieta-te e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado entre a terra. Isaías 41, verso 10: não temas, porque eu ainda sou o Senhor. Eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Não te esforce-te, que eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, polvinho de Israel, eu te ajudo. Diz o Senhor, eu, o teu Redentor, o Santo de Israel. Tenha coragem. Enfrente os seus problemas e as suas dificuldades. Olha como está o país. Olha como está a sua rua. Olha como está a sua casa. Olha como estão os seus parentes. Olha como está a situação. Tome coragem. Seja profeta. Não tenha medo da ameaça do inimigo dizendo: vocês não podem, vocês não conseguem. E Deus me trouxe aqui nesse sábado para te dizer: você consegue, você vai e vai alcançar as promessas. Não temas, porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele está no controle de tudo. É Ele que está no controle da sua casa. É Ele que está no controle da sua vida. É Ele que está no controle do seu ministério. É Ele que está no controle do trabalho das suas mãos. É Ele que está no controle. É Ele. Não existe outro. Então não temas. O diabo pode ter dizido: você está indo contra o mundo. Vai contra o mundo mesmo. Porque o que interessa para mim e para você é Deus. O mundo pode estar te dizendo: ele não é justo, ele não é verdadeiro, ele não é obediente, ele não é. Vai ir para a cova do leão, vai morrer. E aí Deus me trouxe aqui para te dizer: não vai entrar na cova. Pode até entrar, mas eu vou calar a boca do leão, porque eu ainda sou Deus na sua vida. A quarta vitória que ele teve que enfrentar, a quarta dificuldade que ele teve que enfrentar antes de entrar dentro, aleluia, foi que ele não deu crédito pelaquilo, ele não deu crédito pelas afrontas, ele não deu crédito pela acusação do inimigo. Porque Daniel conhecia e conhece a voz de Deus. Estou falando com você, Daniel. Daniel conhecia a voz de Deus e você conhece a voz de Deus. Então, meu amado, não temas, porque você conhece a voz do seu Deus.
O mundo quer te levar, o mundo quer te acusar, o inimigo quer te detonar, mas Deus lá em cima está te dizendo: você é justo, rapaz, você é verdadeiro, você é obediente, você tem coragem, então eu vou te proteger. Mas eu não vou te proteger fora da cova, eu vou te proteger dentro dela, para eles verem que eu sou Deus da sua vida, que eu sou Deus da sua casa, que eu sou Deus da sua família. Ei, toma posse, meu amado, toma posse, minha amada. Olha a prova, versículo 13. E então responderam e disseram diante do rei: Daniel, o que dos transportados de Judá não tem feito caso de ti, ó rei, e nem do edito que tu assinastes. Antes, 3 vezes está orando diante do teu Deus. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, tramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Apocalipse capítulo de número 12. Se você tem Bíblia aí, abre por favor, em nome de Jesus. Essa eu quero ler com você, porque isso aqui é algo tremendo da parte de Deus, para a minha vida e para a sua vida. Aleluia, glória seja dada a Deus. Olha o que está escrito: e ouviram uma grande voz do céu que dizia: agora é chegado esta salvação e a força do reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, a qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amarraram a sua vida até a morte. Pelo que nele alegrai-vos os céus, e a vós nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando eles ouviram a voz do Senhor, viu, aleluia, o brilho de Deus, a glória de Deus. Deus conhece a sua voz. E você conhece a voz de Deus. De Candalabaçai. Então não tenha medo, meu amado. Não tenha medo, minha amada. Não tenha medo, em nome de Jesus, porque o Senhor é conosco. Permaneça na posição. Ainda que você tenha que sofrer, permaneça na posição. Ainda que você tenha que enfrentar dificuldades, permaneça. Permaneça. Por que permanecer? Olha o que está escrito. Aleluia. Verso 16. Oh, glória a Deus.
E então o rei ordenou que trouxesse então Daniel, e o lançou na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, te livrará. Aleluia. Mantenha a posição. Ele agora está diante da cova. Aí o rei olha para ele e diz assim, que o seu Deus, o Deus a quem tu serves, Daniel, pode te livrar da cova dos leões. Aí parece que eu vejo Daniel olhar para eles e dizer assim: Rei Dário, você não conhece o Deus que eu sirvo, não, Rei Dário. Você não conhece o Deus que eu sirvo. Como assim, Daniel? O Deus que eu sirvo? Olha o que está escrito em Isaías 43. Mas agora sim, diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarão, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sabá por ti. Quando fostes preciosos aos meus olhos, também foste glorificado. Eu te amei pelo que dei o homem, porque ti, ó povo, e pela tua alma, não temais, porque estou contigo. Darei a tua semente desde o oriente até ajuntarei desde o ocidente. Darei o norte e o sul. Não te retenha. Trazei os meus filhos de longe e as minhas filhas das eternidades da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome e os que eu criei para a minha glória, eu formei assim e ao fiz. Rei Dário, eu não mudo a minha posição. Eu sei a quem tenho servido. Eu sei a quem tenho crido. A Bíblia diz que abriu então, aleluia, e jogou Daniel lá dentro. Quando jogou Daniel lá dentro, a Bíblia diz que o anjo já estava lá, aguardando Daniel. Para quê? Para fazer um culto. Para quê? Para mostrar para ele: você entrou aqui, o inimigo só pode chegar até a porta, daqui para dentro é eu contigo. Aleluia. E Daniel, tu fostes achado diante de Deus, tu fostes achado diante do Senhor. Aleluia. Tu fostes, Daniel, achado diante de Deus inocente. Estou aqui dentro, Daniel. Estou aqui dentro te esperando. Tu demorou demais. Mas tem certeza que essa noite vai ser uma noite de glória. Porque amanhã eles verão o que Deus vai fazer. Deus vai glorificar através da sua vida. Deus vai mudar através da sua vida. Essa foi a quinta vitória. A sexta vitória, evangelista, já é dentro. Confie em Deus, pois nos momentos de grande aflição, Deus não desampara os seus. Aleluia. Daniel capítulo 6, verso 22. Olha o que está escrito: meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque fui achado em minha inocência diante dele. Aqui lá vem o rei no outro dia, desanimado, cansado, afadigado, e diz assim: Daniel! Aí lá dentro a alegria. Vive, ó rei Dário, Deus me livrou da cova dos leões
Labaçu de Candalabaçai. E vou te dizer uma coisa, rei, diante dos olhos de Deus tu foi achado inocente e Deus poupou o seu reinado, oh aleluia. Mas tem uma coisa, o que? Abre a pedra e vamos jogar agora os acusadores, vamos colocar eles aqui dentro. E a Bíblia diz que os acusadores que tentaram contra a vida de Daniel foram jogados na cova dos leões, e antes que eles fechassem a porta, os leões já haviam comido todos. Ei, ainda existe Deus. Deus está com você, varão. Deus está com você, varoa. Ah, o mundo parece a cova, né? O mundo está cheio de leões, não está? Tentando te tragar, tentando te vencer. Mas Deus está dizendo: ei, eu estou aqui. Mandei o anjo hoje para fechar a boca. Mandei o anjo hoje para destruir. Mandei o anjo hoje para calar. Oh, aleluia. Então não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, minha irmã. Eu sou o Deus da sua vida. Eu sou o Deus da sua casa. Eu sou o Deus da sua família. Eu tenho algo contigo, um ministério. Se Deus tem com você, amado, e você está sentindo aí a presença, adore a Ele, pule, cante, chore. Aleluia. Distribui, dá palma. Aleluia. Ah, meu Deus, Deus está aqui neste lugar. Aleluia. Conclusão. Quer ser vitorioso, irmão? Quer ser vitoriosa, irmã? Quer conquistar grandes vitórias diante de Deus? Então seja verdadeiro, seja obediente. Aleluia. Seja corajoso. Ouve a voz de Deus. Tenha sensibilidade diante de Deus. Aleluia. E principalmente, ei, confia nele e tudo ele fará. Glória a Deus. O que você está esperando, irmão? O que você está esperando, irmã? Para você fazer algo grande da parte de Deus, para a sua casa, para a sua família, para a sua vida espiritual. Eu trouxe essa passagem de Daniel para você ver que o seu início não é aqui, é desde o seu nascimento. A Bíblia diz que antes de você ainda ser um objeto informe, ainda de você não tendo formação na barriga da madre que é a sua mãe, Deus já havia te separado e te designado para uma grande missão. Ele daria a você as nações. Talvez você ainda não foi nas nações porque ainda não é chegado o tempo de Deus, mas Deus está mandando te dizer que Ele te levantou para derrubar, destruir, arruinar, levantar, edificar. Deus te chamou para isso. O mesmo Deus que estava com Daniel está com você. Ele era um homem de espiritualidade, de excelência diante de Deus, e acredito que você também é. Daniel era um homem fiel ao Senhor. Daniel, ele se manteve firme diante dos inimigos e não se prostrou diante da estátua de Nabucodonosor. Daniel preferiu confiar no Senhor e jamais compartilhou e nem aceitou nenhuma afronta do adversário. Deus estava com ele antes, Deus estava com ele depois. Tanto é que Deus o livrou das garras dos leões. Quer ter a atitude de Daniel, irmão? Passa a ter uma vida de oração, uma vida de jejum, de leitura da palavra. Homem temente, homem que respeita aquilo que Deus tem para a sua vida. Quer passarmos, que esteja firme diante das lutas, das aflições, das perseguições, dos tempos difíceis, irmão. É só você saber que Ele é e sempre será o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E Ele diz, irmão, Deus não desampara os seus filhos. Deus não abandona os seus filhos, porque Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Portanto, creia no Deus do impossível. Ele cuida de você, sempre Ele cuidará, porque dele é a glória.
Dele é o poder, a honra, para que você possa e sempre conseguirá atingir os planos dele na sua vida. Convide ele para entrar dentro da sua casa. Convide ele para entrar dentro do seu coração novamente. Convide ele para entrar dentro da sua vida. Para entrar dentro. Ei, seja verdadeiro. Seja obediente. Seja corajoso. Ouve a voz do Mestre novamente. Seja fiel. Mantenha-se firme. Deixa ele entrar. Nesse som eu quero, quando os instrumentos tocam, convida ele, ora a ele, porque ele te livrou. Olha quantos livramentos Deus te deu. Olha quantos livramentos o Senhor te deu, para que hoje você pudesse estar aqui. Hoje é sábado. Descansa nele. Deixa ele trabalhar. Deixa ele mover. Deixa ele te mostrar que ele ainda é Deus. Pai, que o seu Espírito possa entrar agora dentro deste lar. Que esta irmã, Senhor, que tem enfrentado as dificuldades e que até agora esteve na cova, que ela possa sair dela e o nome do Senhor ser glorificado. O mundo, Senhor, tem tentado nos afligir, tem tentado nos destruir, mas a vitória é nossa pelo sangue do Senhor. Aquilo que o seu Filho construiu na cruz, aquilo que Jesus nos entregou, ó Pai, aquilo que Ele levou, aquilo que Ele mostrou, amor verdadeiro. Então, Senhor, nos ensina nesta manhã de sábado a nos tornar, ó Pai, como o Senhor, adorador, como um servo fiel, como um homem e uma mulher que ainda tem algo para oferecer, que tem algo para transmitir ao seu próximo. Senhor, mostra para nós que ainda nós temos condição. Nos levanta, nos edifica, nos fortalece, meu Pai. Nos dá, Senhor, aleluia, novamente o batismo do Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor, como Daniel, a ter uma nova visão. Como Daniel, ter uma voz profética. Como Daniel, ter sonhos, ó Pai. Oh, meu Deus, nos revela, Senhor, o teu amor, a tua plenitude, a tua amplitude, ó Pai. Desça aqui, Senhor, derrama a sua graça. Meu Deus, tem pessoas que eu posso contemplar que estão chorando, pessoas, meu Pai, que estão gemendo, pessoas, meu Pai, que estão se encontrando agora, meu Pai, de joelho diante do Senhor. Então, meu Deus, receba novamente, ó Pai, aleluia, receba novamente, Senhor. Meu Deus, olha aí, esta irmã, meu Pai, com as lágrimas no rosto. Olha aí, meu Deus, esse irmão, ó Pai, que está se arrupiando, meu Deus, porque está sentindo na alma que precisa ter contigo novamente um encontro. Então entra na casa deles, entra na vida deles, entra no ministério, meu Pai. É o que eu te peço, ó Deus, neste sábado de manhã, para a honra e glória do teu nome. Ó Senhor, o Senhor é Deus e continua sendo Deus. Mostra para nós a tua plenitude, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Venha para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos, muitos têm perguntado a respeito do meu canal, e aqui eu sempre digo, sempre quando eu termino uma mensagem, que é Evangelista Flávio Luiz BH. Se vocês não encontrar pelo nome, vocês podem encontrar pelo nome da mensagem. Se
Se vocês não encontrar pelo nome da mensagem, você pode encontrar pelo ministério que Deus confiou a nós, que é semeando a palavra e colhendo almas para Cristo. Que esta mensagem possa entrar no seu coração, edificar você, fortalecer você, e que a sua fé possa ser alicerçada em Deus, para a honra e a glória dele. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que o grande amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo possa estar com você não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e a sua casa.